Tribuna Livre de volta. E a pergunta do Osmir foi o Lula livre. Se o senhor vai encorpar essa campanha. Olha, nós participamos de um ato recente, né? A presidente nacional do partido esteve no Acre, relatando toda a situação, a decisão do partido. A gente sabe o quanto correu mais rápido, Narciso, o processo do Lula. Se pegar a média histórica do TRF4... A própria Rede Globo e a própria Folha de São Paulo, os grandes jornais colocaram... Todo mundo reconheceu que foi mais rápido que a média de todos os outros processos. Um apartamento que o presidente nunca morou e que agora foi leiloado e o dinheiro foi para a OAS. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que deixar um pouco a paixão das discussões políticas para ir para a racionalidade, porque o que faz com um... Né, e está acontecendo é isso. Agora, a decisão do partido é manter a candidatura, vai registrar a candidatura e vai, claro, fazer a disputa lá no Superior Tribunal Eleitoral acerca da candidatura do presidente. O ideal era que o julgamento principal fosse o das urnas. Aí sim, aí o povo brasileiro... Mas o PT tem plano B? Não. Na eventualidade do... Ficou muito claro pela presidente Gleisi quando esteve aqui que não existe plano B. Mas se o TSE disser não, está inelegível. Aí é uma outra situação, porque existe jurisprudências, julgados de todas as ordens. Mas aí é uma outra situação. Por enquanto, a posição é o de registro. Fica muito fácil para você, até por coerência, lealdade partidária, se associar ao movimento Lula livre. Agora, liberdade para ser contra a prisão do Lula, eu tenho. Porque nunca votei nele. Se ele for candidato, eu não votaria, porque meu candidato a presidente, por enquanto, é Geraldo Alckmin. Está na UTI. Agora, eu sou a favor do movimento Lula livre, baseado numa frasezinha expressa por Rui Barbosa. A agressão a um é uma ameaça a todos. É por esta razão. Ou uma injustiça. Foi o que eu disse. Se faz com um, faz com todos. Não existe um blefe judiciário mais ridículo no mundo do que a prisão do Lula pela posse de uma kitnet. Porque o movimento ele foi tão perversamente construído que o tal apartamento tem 180 metros quadrados de área. Aqui no Acre tem vários apartamentos, o da minha filha tem 360 metros quadrados. É o dobro. É uma kitnet que está em nome da OAS, que não tem nenhum registro, nenhum contrato de compra e venda, nunca esteve na posse. Então, o problema do apartamento foi a forma encontrada, e aí eu já estou com uma idade suficiente, Osmir. Mais do que idade. E eu estou inimputável e não tenho mais que temer dizer. Esta farsa que logo mais ficará provada no Brasil, comandada pelo senhor Sérgio Moro, através da Operação Lava Jato. Tá. Que futuramente, Osmir, a Operação Lava Jato será julgada da mesma forma que hoje a Operação Mão Limpa está sendo julgada na Itália. O que questiona é que o juiz que julga é o mesmo juiz que vai para os Estados Unidos receber um prêmio tirando foto com políticos do partido contrário ao que julgou. Perfeito. Eu acho que esse ativismo... Outra coisa, você colocar as sessões dos juízes na televisão para o Brasil inteiro assistir. Parece que o julgamento está de acordo com o que é a opinião pública e não a convicção e o que está nos autos. Mas tem alguma coisa que não está certa nisso. Aqui, tem uma coisa também que alimenta o judiciário. Que alimenta o judiciário. É a corrupção. No Brasil, aqui no Acre mesmo. Né? No Amazonas, ontem, estava dando no rádio, de 8 prefeitos do Amazonas que estão sendo investigados pelo Ministério Público por desvio na merenda escolar. Senadores, deputados federais que estão alimentando também essa situação. Como é que isso foi? Eu acho que é assim, cada um tem que pagar pelo que fez. Agora, nós não podemos tirar o direito de nenhum de se defender. Temos que ter a cautela necessária de não julgar as pessoas antecipadamente. Porque hoje é assim, investiga, prende primeiro, investiga depois, mas a execração pública já está feita. Aí você tem lá um programa de TV que passa 10 minutos falando da sua
de uma situação que aconteceu, mas quando você é julgado inocente, não dá nem 30 segundos. Até porque entre nós prevalece a presunção da inocência e não da culpa. Hoje a polícia já entra em cima do cidadão comum e do gestor público, presumindo que ele é ladrão. Porque, sério, ninguém aqui, sim, à medida que o Narciso compartilha, o próprio Marco Alexandre, eu ou você, ninguém é favorável à corrupção, precisa deixar isso bem claro. O que nós criticamos, todos nós criticamos, é muitas vezes a forma de combatê-la, expondo muitas vezes pessoas que amanhã provam ser inocentes e essa inocência jamais será recuperada perante a opinião pública. Nós precisamos ter cautela com isso, investigar sim, punir sim, mas com os devidos cuidados de respeito à presunção de inocência e à Constituição, é isso. E por informações que a maioria partem de delatores em busca de prêmio. Narciso, vamos lembrar do reitor lá de Santa Catarina, que teve a honra ferida, se matou e até hoje não provaram nada, foi preso, rasparam a cabeça, tiraram a dignidade, família sofreu. Mas eu quero baixar e já aqui... tivemos uma operação no Acre, a mesma coisa, foi todo mundo inocentado, mas pessoas que já não estão aqui mais por tudo que sofreram, né, com suas famílias. Então. Exato. Eu quero voltar para Rio Branco. Então vamos lá. E aí eu quero falar com o prefeito, você está chamando ele de prefeito todo tempo, né? Não, mas ele só chama de prefeito. É o pré-candidato, né? Ele aqui está como pré-candidato. Então, como pré-candidato... O uso do cachimbo deixa a boca torta. Qual é a sua opinião do aumento da passagem de ônibus, ou se é justo ou não esse aumento para R$4? Olha, Osmi, eu não acompanhei o debate nos últimos dias, porque estava, obviamente, visitando os municípios, né? Mas acompanhei o debate nos últimos 6 anos. A tabela que faz o cálculo da tarifa era a tabela nacional. E, inclusive, por decisão da Justiça no ano passado, nós pusemos ela na internet. Nós temos agora um portal de transparência do transporte público. Todas as informações estão na página da Prefeitura. Aí você lança, cada cidade do Brasil que tem transporte coletivo faz isso. Quantos ônibus você tem? 190. Qual o preço do combustível no seu município? Tanto. Qual é o IPK, o índice passageiro quilômetro? Que aí você é a distribuição da malha. Quantas linhas você tem, quanto que o ônibus anda e quantas pessoas andam nos ônibus. Isso é um componente importante para você chegar ao final da tarifa. No final, você chega no valor. Peças, reposição, idade da frota, chega no valor. É um cálculo técnico que está colocado. O que pesa muito? A questão do combustível, que é um dos insumos que mais pesa, é o combustível. E o Brasil parou porque o governo aumentou o diesel 100 e tantas vezes em 2 anos. Diesel, gasolina, todos os combustíveis. Então, essa situação... E o contrato diz que a cada 12 meses as empresas têm o direito de pedir a revisão tarifária se houver aumento dos insumos. Qual é o principal insumo? O óleo diesel. Por isso que houve essa discussão toda. Agora, é claro, ninguém aguenta mais o aumento dos custos, né? É uma discussão que toda vez que acontecer, ela vai incomodar a população. Mas é uma questão contratual que existe, de equilíbrio do sistema, né? E aqui não estou falando a favor de empresa, nem a favor da prefeitura. Eu estou colocando os fatos, né? Colocando os fatos. Você sabe que não há almoço grátis. Toda vez que você, por exemplo, até mesmo você como prefeito, você colocou a passagem para estudante de R$1. E permanece, né? E permanece. Sim. Claro que alguém paga essa conta. Não adianta. Porque a pessoa entra com R$1, mas alguém tem que pagar. Mas nesse caso, Osmir, me permita, desde o primeiro arranjo que a gente fez, a gente não transferiu para o preço da passagem final o subsídio do estudante. Nos primeiros anos, a gente abateu da dívida das empresas, então conforme a lei que nós aprovamos na Câmara, a Prefeitura abriu mão de receber a dívida das empresas para poder fazer frente ao subsídio dos estudantes e de 2016 a 2018, nós abrimos mão da outorga, que elas deveriam pagar, e do recolhimento do ISS. Então, foi um esforço fiscal que o município fez para poder manter a passagem a R$1. Nós não transferimos o subsídio do estudante para a tarifa geral. Mas é dentro disso que eu quero chegar. Então, o esforço do município. Quando eu falei que não há almoço grátis, alguém pagou a conta. Certo. Quem pagou foi o contribuinte de uma forma geral. Mas não o que paga a passagem. Não o que paga a passagem, mas o contribuinte de uma forma geral. Perfeito. Então, por quê, prefeito?
aí volta a chamar de prefeito, o que me chama a atenção é que de vez em quando eu vejo, Astério, chegar, vamos pedir diminuição de passagem para idosos. O Narciso tinha ficado satisfeito com isso, né? Isso, portador disso aqui, portador de hepatite, portador de não sei o quê. Pressiona a tarifa. As gratuidades pressionam a tarifa. Portador de hanseníase. É um componente da tabela, são as gratuidades. Pois é, essas gratuidades chegam a um volume que depois o contribuinte vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Sem dúvida. Ou no preço direto, ou através do subsídio. Em relação a isso, Osmir, eu fui vereador de 2 mandatos. Né? E nós tivemos, as 2 legislaturas que eu participei, nós tivemos um grau de responsabilidade de não aceitar nenhum tipo de gratuidade. Porque ia sair nas costas do outro. E eu posso dizer, viu, Astério, que depois do período que você teve com o Angelim prefeito, sim, e os nossos 6 anos, nós também não tivemos nenhuma concessão de gratuidade, justamente para não pressionar mais ainda. Mas aí, Narciso, com a sua permissão, às vezes, por ser mais velho, eu sempre peço assim uma certa licença, né? Eu vejo a deferência aqui. Sim, a idade, né? Meus avós ensinaram a ter respeito pelos mais velhos. Mas é o seguinte, o interior de Rondônia é que mantém praticamente o estado de Rondônia, não é a capital. Você agora percorreu todo o interior do estado, não é isso? Na pré-campanha. Como é que você avalia a situação dos nossos municípios do interior? Osmir, eu tenho uma avaliação, assim, do ponto de vista econômico, nós temos 2 polos que eu fiquei feliz de ver o desenvolvimento que houve. Mas, claro, a gente ainda tem muito o que avançar, mas eu vejo Brasileia e Itaciolândia como um polo consolidado. A zona de livre comércio, a relação com Cobirra, o comércio se instalou, vi novas indústrias. É muito ativo ali. Se for já sábado da tarde, Itaciolândia uma atividade comercial que acontece. E por coincidência, nesse particular, a cidade de Itaciolândia é com mais movimento que Brasileia, né? Sim, então acontece. ICMS, né? O outro polo é Cruzeiro do Sul, que também acaba sendo centro de região, para Mâncio Lima, para Rodrigues Alves, para Guajará, para Porto Walter, para Taumaturgo. Vejo com preocupação Mané Urbano, vejo uma certa apatia econômica, por conta de que, como o pessoal fala, não está na rota da estrada, precisamos também desenvolver programas cada vez mais, né, para que a gente possa. Mané Urbano, tivemos em Plácio de Castro, reunimos com os empresários, lá também precisamos fortalecer a relação de fronteira, né? Então eu poderia citar 2 polos. O setor agrícola sempre foi muito forte, Plácio de Castro. O agronegócio, a pecuária de corte, leite, mas existe eles não estão nessa rota, por exemplo, que está a Itaciolândia Brasileia, que está o Cruzeiro do Sul como centro de região, que é Rio Branco, né? Estou citando exemplos de regiões que nós vamos ter que focar, né, para a questão comercial, desenvolvimento econômico da região. Mas nessa região de Plácio, Acrelândia, Porto Acre, Senador Guiomar, dar sequência ao trabalho de incentivo à produção, assistência técnica, o trabalho que o governo do estado vem fazendo. Mas eu citaria essas 2 regiões como 2 polos bem definidos, mais Rio Branco. Voltando aqui para a questão política, as convenções se dão em julho, né? Se dão em julho. O senhor até lá vai ainda trabalhar essas visitas, a construção do plano de governo? Como é que está se dando o processo Porque fala-se muito na construção do plano de governo, né? Nós fizemos o primeiro giro, falta a gente visitar 2 municípios, Santa Rosa e Jordão, que nós vamos fazer nos próximos dias. Nós iniciamos a construção do plano com plenárias setoriais, começamos por Sena Madureira, Acrelândia, Rio Branco, Chapuri, e assim nós vamos percorrer os municípios todos. O plano, os candidatos têm que apresentar no registro da candidatura, mas que é lá em 15 de agosto. Mas para nós o plano é o instrumento mais importante, Narciso, porque é a plataforma, é aquilo que o candidato vai discutir. E é o compromisso maior que ele assume. Então não é um documento cartorial, é um documento que é o centro das discussões, é o que cada um se propõe a fazer. Então é o que nós vamos avançar nesse mês de junho e julho, com uma situação que tem Copa do Mundo. Então a gente sabe, não sei qual vai ser o desempenho do Brasil, espero que o melhor possível, mas a Copa tira um pouco o foco da política, obviamente que isso acontece. Eu recebi uma informação, eu gostaria de sua confirmação ou não. No passado, a Frente Popular sempre apresentou uma chapa para deputado federal. Foi a informação que me deram de que este ano
as eleições de 2018, é possível, apenas é possível, que lance até 3 chapas para deputado federal. Porque tem isso de veracidade. Procede. No mínimo 2, isso é um entendimento da Frente Popular. No mínimo 2? No mínimo 2. Nós já temos hoje os partidos reunidos em chapas, estão discutindo. Né? Nós temos uma polarização dos partidos que têm mandato, PT, PCdoB, PSB, temos outros partidos se agrupando. Né? Então, hoje, bem estruturada, 2 chapas. Mas pode ainda ter a terceira. Isso vai depender muito da conjuntura até as convenções. Perfeito. Agora, isso aí é uma pergunta que você faz, tem muita procedência, mas isso aí já é culpa de um sistema anárquico, né, Osmar? Sim, mas nós estamos vivendo nele. Não é isso que eu estou dizendo. A regra que não gosta, né? Quer dizer, então a lógica, aí você é obrigado a fazer esse tipo de arranjo, onde às vezes você vai ter que fazer coligação de um partido, que eu não gosto de usar a linguagem esquerda, direita para outro lado político, mas você é obrigado a pegar um partido que prega a extrema pouco esquerda. espinho com jacaré. Jacaré com cobra d'água. Com cobra d'água. Quer dizer, mas aí, Narciso, nós temos essa... Nós temos que viver com a nossa regra chapa que majoritária importa. definida, né? Jorge Viana, Ney Amorim, os nossos 2 pré-candidatos ao Senado. Né? E é um orgulho para mim estar ao lado deles 2 nesse processo. Já tem suplente? E nós temos... Chapa? Não. Já João Albuquerque. Já tem Albuquerque e tem a Nazaré, a doutora Nazaré com o Jorge. E temos as 2 chapas de federal já em processo de consolidação. Agora, até as convenções, como o Narciso lembrou, ainda é possível surgir uma terceira. Porque hoje, Narciso... Mas por enquanto... O prefeito... Mas só lembrando, só para continuar nesse... Só lembrando o seguinte, eu concordo na anarquia, que nós discutimos muito nesse programa sobre a anarquia partidária no Brasil. Mas é a última eleição. É bom lembrar sempre que tem uma cláusula de desempenho e daí é que os partidos estão forçando a barra. Para ter esses candidatos. Sem dúvida. Porque se nós não tivermos 1,5%... É uma realidade colocada. Os partidos, em 9 estados, a Nacional está cobrando isso de cada um deles. Claro, mano. Senão ele perde a direção, candidato, indica o candidato para... Porque é um voto de deputado federal. Sim, né? voto de deputado federal. Voto de federal. É federal. Quer dizer, o partido percentual 1,5% nessa eleição. 9 estados. 9 estados. Se não deixa praticamente... E também, se ele não tiver candidatura federal, ele não vai receber o fundo eleitoral. E o grande feito... Ou vai receber menor porque não vai atingir a cláusula. Embora timidamente a reforma que também é moralizadora, mas essa só acontecerá na eleição de vereador de 2020... que é o fim das proibição das coligações. Que essa também é outra forma. Aí isso vai mexer no tabuleiro. Mas, prefeito, chegamos ao final do programa. Só a última pergunta que eu vou fazer para ele. Essa eleição de governador do Acre, qual o percentual que se daria? 50% de um lado, 60%, 40% do outro? Dela se dá no primeiro turno ou no segundo turno? Olha, qual é a sua visão? Eu estou diante de 3 professores, vou falar de novo, né? Mas acho que depende muito da terceira via. Se a gente lembrar a eleição de 2014 do governador Tião Viana, nós tínhamos uma campanha polarizada, era o governador Tião Viana e Bocalon. A terceira via... Foi tijolinho com 0,4. Aí quem ganhasse já tinha metade mais 1. É uma questão matemática. Claro. Então vai depender de que se a terceira via ultrapassa os 2 dígitos ou não, para saber se vai forçar ou não o segundo turno. Nós tivemos em 2000 eu falei 2014, mas era 2010. Sim, 2014 2010. a gente teve segundo turno, a gente tinha Márcio e Bocalon, e os 2 conseguiram, os 2 passaram de 2 dígitos e conseguiram levar para o segundo turno. Vai depender como vai ficar. Eu vejo hoje muito polarizada a eleição. Tá vendo, andando na rua, eu vejo polarizado, acho que está na margem de erro, acho que está empatado hoje, né? Acho que não tem ninguém que se descolou do outro em relação às 2 candidaturas colocadas, mas nós estamos apenas no começo. O senhor tem feito pesquisas para consumo interno? Ainda não fizemos ainda. Nós temos aí essa pesquisa que foi divulgada recentemente. Embora só para concluir, embora que aqui no Acre, que pesquisa no estado como São Paulo, com 25 milhões de eleitores, uma capital com 14 milhões de eleitores, que tem bairros que votam completamente adversos, mas aqui no Acre, a gente que viveu metido nisso,
Nós sabemos onde colocar o termômetro no sovaco de cada segmento e saber. E a gente verifica que realmente há uma disputa. Bem polarizada. Uma disputa. Polarizado. E aqui no Acre, historicamente, todas as eleições aqui são 40% de votos petistas, 40% de voto antipetista, ou Frente Popular, e 20% de voto navegando, definindo essas eleições. Está flutuando, está aí. Está dito. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença aqui, pré-candidato a governador Marcos Alexandre. Osmir. Eu recebi com surpresa não, mas decepção o resultado da eleição de Tocantins. Eu venho aqui, Marcos Alexandre, todo final desse programa, eu venho pedindo ao cidadão de bem para ir votar. Que ele não deixe de votar. Não há, se você está insatisfeito com a política, não há outra forma de consertar o Brasil e o modelo senão através do voto. A não ser que se implante uma ditadura. O resultado de Tocantins, onde 51,5% deixou de votar, é preocupante. Porque normalmente esses 51,5% são pessoas de bem que não foram votar. Decepcionado com a política e com os políticos. Mas não é esse o caminho, meu irmão. Não é esse o caminho. O caminho, se essa geração, se as futuras gerações querem mudar o país, vote bem. A política não é diferente de outros setores da sociedade, de outras instituições. Há bons e maus. Escolha os melhores. Verifique seu passado, verifique seu presente, mas vote. É a única forma de você mudar o Brasil. É isso mesmo. Narciso, boa noite. Assina embaixo o que o Osmir está dizendo. Está dito, perfeito. Agora, deixa eu concluir. Agora, infelizmente, e não é só os políticos, né? Porque vamos acabar com essa história de botar a culpa só no político. Porque no tempo que existia o prefeito nomeado, o senador biônico, você podia isentar o eleitor. Hoje não existe nenhum prefeito no Brasil, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum governador que não tenha sido votado. Então, aí eu vou produzir aqui a minha intenção. É porque também a nossa humanidade pratica o que não prega e prega o que não pratica. Jesus já condenava muito. Eu quero encerrar o programa parabenizando aqui o candidato Marcos Alexandre, porque durante 1 hora de programa não fez nenhuma promessa. Parabéns. O senhor pode se despedir aí, fique à vontade. De coração, agradecer o Osmir, a pessoa que eu tenho toda admiração, Narciso também, toda admiração, você, Astério. É uma mesa de professores aqui, acho que quem vier para cá tem muito a aprender com vocês, a população que acompanha o programa também, porque é um debate de alto nível. Eu quero dizer que nessa jornada, que eu sei da grande dificuldade que todos nós passaremos, né, nesse período de eleição, e sei o desafio colocado à Frente Popular. Eu estou me pondo, Narciso, de todo o coração à disposição do povo do Acre para trabalhar. É o que eu sei fazer, tenho uma formação na engenharia, venho de uma origem humilde, não sou melhor do que ninguém, mas vou buscar fazer o meu melhor, né? Junto com os partidos da Frente Popular, com a nossa equipe, com os nossos majoritários, com o Jorge, com o Ney, honrando a nossa população com muito trabalho. Esse é o sentimento, é assim que eu vou bater na porta da casa das pessoas e me apresentar e colocar as nossas ideias. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado a você, telespectador, que nos acompanha aqui com fidelidade. Chegamos ao final do programa Tribuna Livre. Tenha um bom final de semana.